Boa noite para quem está entrando, Ana Flávia, designer, acabou de entrar. Seja bem-vinda. Então vamos lá, né, Everton? Começar mais uma live essa noite com esse tema bem interessante. Muitos altos, né? Então a gente vai entender essa noite aqui que são tantos altos aí que influenciam na nossa saúde mental. A Nath também já está aí marcando presença. Felipe, eu não sei se é fácil. Porque eu, assim, tenho muito cabelo, né? Agora, vocês que não têm, aí depois vocês me contam. Que luta é essa? Tem umas alternativas aí que ajudam a facilitar um pouco, mas a gente tem que saber que uma hora vai chegar que não vai ter mais cabelo. E aí é ser feliz careca, né? Aí é trabalhar bem a autoestima, né? Com isso. Isso. Muito pertinente ao assunto de hoje, né? É muito pertinente. Sempre se Então vamos encaixa lá, bem, então? né? Então, vamos lá. Bom, Né? Então, para quem não me conhece, os novatos que estão aí, eu sou a Patrícia Valadares, sou psicóloga, né? Faço atendimento clínico. O meu objetivo com o meu trabalho é levar saúde mental para as pessoas, né? Trabalho com um nicho específico de mulheres, sexualidade, e amo de paixão falar desse tema autoestima. Né? O que eu mais trabalho nesse consultório, porque eu acredito que uma pessoa com autoestima bem trabalhada, os problemas de saúde mental diminuem. Né? A ansiedade diminui, a depressão diminui, e assim vai outros transtornos. Então, a autoestima precisa ser realmente um assunto bem trabalhado. Né? Há muitos mitos aí sobre a autoestima e nessa noite a gente vai tentar divulgar como sobre a autoconfiança, sobre o autocontrole e por aí vai. O Everton vai explanar para a gente o que são esses autos todos aí. Então, Everton, pode ficar à vontade para se apresentar e começar a falar desses autos. certinho. Então, gente, boa noite. Meu nome é Everton Bicalho, eu também sou psicólogo, atuo na área clínica e, né, essa é acho que a terceira live que a gente está fazendo, né, o Patrícia? A gente, né, ter esse contato com as pessoas, conseguir passar aí, trocar conhecimentos. E esse assunto de hoje sobre esses autos, né, autoestima, autoconfiança, autoconhecimento, são sempre assuntos que as pessoas sempre falam e nem sempre elas têm um entendimento. Mas é importante também te lembrar que até algumas variações também de concepção, esses termos, né, eles são parecidos em alguns aspectos, porque todos eles têm a ver com a manutenção da nossa saúde mental, mas o importante é a gente, né, conhecê-los, né, cada vez mais e entender como que eles influenciam, né, na nossa melhora, na manutenção do que a gente chama de saúde mental, né. E, né, a Patrícia introduziu muito bem, né, o assunto, falando isso, né, um pouco sobre autoestima, e eu vou começar falando com vocês a respeito, assim, o que é esse auto, né, porque em todos, que estima, confiança, controle, conhecimento, a gente sabe, né, o que estão esses termos, mas por que auto, né, quando a gente de si mesmo. E eu acho que a Patrícia caiu aí, voltou? Não, Voltou, né? voltei. Eu fui ver o que acontecia e sumi, mas voltei. Ah, tá, eu vi aí, fiquei esperando, mas é isso, né, tá falando que esse auto, né, ele diz respeito ao que? Essa habilidade, né, que as pessoas têm de poder apresentar um olhar para si mesmo em relação a vários aspectos e também a qualidade com a qual elas se relacionam com esses aspectos nas suas próprias vidas, né, e essa habilidade, as habilidades, elas acabam sendo demonstradas quando, de acordo com a possibilidade que a pessoa apresenta de se encontrar consigo mesma, né? E também conforme o nível de ansiedade consequente dessa relação que ela tem,
né? Todos esses autos são sentimentos e, ao mesmo tempo, são habilidades, né? Então, quer dizer o seguinte, quanto mais as pessoas conseguem o contato consigo mesma, né, menos elas vão se sentir ansiosas, né, e mais qualidade elas vão ter com relação a isso, né, e obviamente que isso está relacionado, né, em como que essas pessoas aprenderam a lidar com esses processos psicológicos ou emocionais ao longo da sua vida, né, como os pensamentos, os sentimentos, as memórias, as sensações corporais, principalmente, né? Então a gente pode até deixar de maneira mais clara, assim, como que as pessoas aprenderam, né, essa habilidade e essa possibilidade, né, que se tem, como vai depender de como que elas aprenderam a se relacionar com a sua aceitação emocional, né? Como que elas se aceitam emocionalmente, que vai ser né, a resposta, né, para a gente compreender tudo isso. Quem tem uma aceitação emocional, compreende como funcionam os nossos sentimentos, as nossas emoções, com certeza vai conseguir ter um aperfeiçoamento dessas habilidades, né, desse sentimento mesmo de autos que a gente fala. E é claro que tudo isso acaba sendo um produto das interações que a gente tem ao longo da vida. Então, assim, desde o início da nossa vida, quando criança, a gente está em contato com isso, né? A gente não nasce, né, com isso, mas a gente desenvolve essas habilidades, esses sentimentos de auto, né, que a gente vai falar, de acordo, né, com o que a gente experimenta, como nossos pais ou as pessoas que nos criam passam, né, as experiências da vida, né, e permitem com que essas pessoas experimentem a vida. Né? Sim. E aí, né, acho que a gente pode, né, se o pessoal tiver alguma dúvida, mas já pode passar para a Patrícia, acho que ela pode começar falando aí, acho que do tema que mais o pessoal tem contato, né, que é a autoestima, né, falar para a gente o que é, né, como que a gente percebe essa autoestima, como que a gente, né, desenvolve a autoestima. Então vamos lá. Autoestima, gente, é a visão que a gente tem de si mesmo. Né? E essa visão ela é construída a partir desde lá da nossa infância, na primeira infância, lá com os nossos pais, dentro desse primeiro convívio social, e depois ela vai sendo construída ao longo da nossa vida, né? Com os nossos contatos sociais. Então, o meio que a gente vive influencia muito na nossa autoestima. Por quê? Se a gente teve uma infância onde não fomos elogiados, onde os nossos erros sempre foram mais colocados à frente do que os nossos acertos, se a gente conviveu num ambiente hostil, que não sentíamos muito amados, né? Porque a autoestima também é a capacidade de se sentir amado, né? Isso é muito sério, porque às vezes a pessoa ela é amada, mas ela não se sente amada, né? E talvez isso veio da construção lá da infância. Então, às vezes a gente tem que investigar, né, o porquê dessa autoestima tão baixa, né? A gente sabe que as pessoas no processo depressivo tende a essa autoestima cair, né? Porque é o desânimo, perde o prazer em fazer aquilo que gostava. Então, no processo de depressão, né, tende essa autoestima cair. E, assim, algumas publicações, algumas literaturas que eu já pesquisei muito sobre a autoestima, não se chega a nenhuma conclusão se a pessoa entra no processo depressivo por conta da baixa autoestima ou se a baixa autoestima é um sintoma da depressão. A gente sabe que está muito interligado, né? E que influencia isso. Então, é importantíssimo a gente desenvolver essa autoestima. Por quê? Quais que são as frases que a gente mais escuta de uma pessoa que tem baixa autoestima? Sinto-me travado, não consigo seguir uma direção, estou inquieto, não consigo dormir, penso o tempo todo nos meus compromissos, tenho excesso de responsabilidade, está sempre se achando insuficiente, não consegue ver as suas próprias conquistas, consegue se concentrar no que tem que fazer, mas no que já foi feito, não consegue comemorar o que já foi feito, tem dificuldade de receber elogios, leva os elogios para assim, será que é verdade? Ah, para, tá me zoando.
né? Levam sempre isso. Isso vem de lá de trás, vem da nossa infância. Ou então vem de algum meio que você conviveu que você não se sentiu valorizado, né? Mas é importante entender que precisa-se de autoconhecimento para a gente conseguir sinalizar tudo isso aí. E aí é muito interessante que eu vejo na consultório que as pessoas não sabem nem o que é emoção, nem o que é sentimento, né? A única coisa que as pessoas gostam é só da alegria. Alegria todo mundo gosta. Desse sentimento todo mundo gosta. Mas quando se fala de tristeza, quando se fala de ansiedade, quando se fala de medo, quando se fala de raiva, as pessoas têm muita dificuldade para lidar com os sentimentos. E se não fazer um processo de autoconhecimento, vai continuar com essas emoções e sentimentos aí todos misturados. Tudo junto, misturado, sem conseguir identificar o que é o quê, e aí gera essa confusão toda aí da autoestima. Então, assim, o processo de autoconhecimento é muito importante. Conhecer o que eu dou conta, o que é meu, o que é do outro, até onde eu posso ir. O que a raiva causa em mim? O que o medo causa em mim? O que é a tristeza? O que é a alegria? Por que eu não quero sentir tristeza? Por que a tristeza me incomoda tanto? Em alguns momentos não tem como a gente não ter outro sentimento, a não ser a tristeza. Quando morre alguém que ama, tem como a gente ficar alegre? Tem como sentir alegria? Não. Esse é o momento da tristeza. Quando a gente perde a oportunidade, às vezes, do emprego que a gente quer muito, alguma coisa nesse sentido, tem como ficar alegre? Tem como, nesse momento, vir alegria? Não. A gente vai ter que entender esse sentimento aí da tristeza. Entender, vivenciá-lo, experimentá-lo. Porque se a gente foge dele, não tem jeito. Não tem como falar com o outro assim, não fica triste, não. Então lá, o pessoal tá lá no velório, o pessoal chora, não chora, não. Gente, é surreal. Isso. Mas isso a gente entende por conta do estranhamento que as pessoas têm de ver o outro triste. Acha que a tristeza não pode. Mas, infelizmente, a tristeza em alguns momentos é necessária. Como a alegria, o medo, né? A gente já falou em outras lives sobre o medo. O medo serve de proteção também. É o nosso mecanismo de defesa. Luta e fuga. Já pensou se a gente não tivesse medo? Como que a vida se... né? Já pensou também se a gente tivesse só alegria? Como que seria? Então a gente precisa de todos esses sentimentos. Só que a gente precisa desses sentimentos e dessas emoções organizadas. Organizadas para que a gente possa desenvolver a nossa autoestima. Quer complementar mais alguma coisa, Everton? Sim, sim. Além disso, né, dessa questão de como que a gente, né, percebe, encontra essa autoestima em si mesmo e desenvolve, a gente também tem a possibilidade de desenvolver essa autoestima nas outras pessoas, né? Como a gente falou no início, todos esses autos, esses sentimentos, que também são habilidades, eles são desenvolvidos, são aprendidos desde o início do nosso período de vida, né, desde a nossa infância. Então, muitas vezes, por exemplo, na clínica ou no dia a dia, a gente se depara com situações em que os adultos ou os pais dizem assim, mas o fulano ou meu filho não tem autoestima baixa, não tem autoestima, não está bem, né, fala que ninguém gosta dele, enfim. Mas eu já disse para ele que eu amo, que eu gosto dele, né, como se só dizer para o outro, né, que eu te amo, eu gosto de você, fosse suficiente. São sim expressões importantes, mas não é só isso, né? Tem a ver, minha autoestima, com você fortalecer no outro o sentimento que ele tem de pertencimento a um lugar, né? De que ele é querido ali, de compreensão. Então, muitas vezes, não precisa você xingar alguém ou ser mais ofensivo para você interferir na autoestima. Precisa de muito pouco, precisa de quando você nem reconhece, né, em relação ao outro algo importante, como uma criança faz algo simples, e aí o pai ou a mãe diz, não fez mais nada que a sua obrigação, né? Ou fez algo que está ali no momento X do desenvolvimento, e a expectativa desses pais é grande, falar, mas você pode fazer melhor, né? Podia ter feito melhor.
Então, todos esses aspectos acabam influenciando para que essa autoestima ela seja baixa ou seja alta, né? E não seja nada adequada, vamos dizer assim. Então, o olhar para o outro, a compreensão com relação às diferenças, o próprio desenvolvimento, ele é importante saber olhar e ouvir o outro, né? Isso acaba criando relações melhores e que dão possibilidade para autoestimas, né, serem fortalecidas, serem reforçadas ali no dia a dia. Sim. Então, acho que pensar nesse sentido, né, de como que eu posso também, além de, né, ter a minha própria autoestima, também influenciar o outro a desenvolver a autoestima. E claro que esse movimento, ele é um movimento que chama de dialético, né? Eu modifico no outro e o outro acaba modificando em mim, né, de forma consequente, né? Demonstrações de afeto, né, são importantes para o desenvolvimento da autoestima, tanto em si quanto no outro, né? Esses conceitos, né? Acho que ser um pouco mais flexível, aqueles conceitos de o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, né? Então, essa flexibilidade acaba influenciando a autoestima. Se eu tenho um pensamento muito duro com relação a algo muito fechado, como que eu vou me sentir bem, né? Como que eu vou me sentir amado, como que eu vou amar o outro, né? Sim. Então, acho que nesse sentido também. Sim. Eu costumo, um gancho aí que você falou, pessoas que têm conceitos muito rígidos, muito duros, né? Eu uso aquelas frases aí, você não fez mais que a sua obrigação, poderia ter sido feito melhor e tudo. Não elogiam, tá sempre falando mas ou se, né? Essa pessoa começa a se achar que não é o que ela fez, não foi suficiente. Então, eu sempre falo com os pais, eu sempre falo com o paciente, para diminuir a expectativa, diminuir as exigências para conseguir caminhar. Porque, às vezes, o outro tem uma expectativa muito grande, uma exigência muito grande, e aquele outro não vai dar conta. Não vai dar conta. E aí não vai entrar nesse movimento dialético de desenvolver a autoestima. Não vai ter como desenvolver. Então, em todas as nossas relações, muitas das vezes é preciso que a gente diminua as nossas expectativas, diminua os nossos anseios a respeito do outro, para que o outro e eu consiga caminhar com esse outro com a autoestima equilibrada, né? Porque se a gente está numa relação ou familiar ou conjugal e tal, que a gente não se sente acolhido, que a gente não se sente amado, a nossa autoestima ela vai estar sempre embaixo, né? E a pessoa com autoestima baixa, ela começa a não ter confiança nela mesma. Né? E os algo que a gente tem que falar hoje é sobre a autoconfiança, né? Eu sempre falo para as minhas pacientes o seguinte: gente, vamos fazer o seguinte, vocês têm uma amizade aí que ela precisa ser desfeita. Aí elas ficam assim, que amizade? Vocês estão com amizade aí que precisa ser desfeita, porque senão vocês não vão conseguir caminhar. É com a insegurança. Quem não tem autoconfiança é assim, olha, amicíssimo da insegurança. A insegurança manda as mensagenzinhas assim, você não vai dar conta. Tu não sabe. Mas será? Será que a gente vai? Se eu fosse você, eu não ia. É como se tivesse um diálogo insano. Insano. Né? Então, assim, enquanto não desfazer a amizade aí com essa insegurança, a pessoa não consegue caminhar. Porque a insegurança, ela paralisa a pessoa. Ela começa sempre a se sentir para baixo, sempre se sentindo que não dá conta, né? E aí, uma das coisas que eu vejo muito, que a pessoa ela passa a não confiar nela mesma, porque ela começa a fazer promessas para ela e não cumprir. Né? Promete que vai começar a dieta e não faz. Promete que vai começar a fazer uma atividade física e não faz. Promete que vai fazer alguma coisa para si mesmo e não faz. Por quê? Coloca muitas vezes o outro em primeiro lugar. Está sempre envolvido com questões do outro. Está sempre envolvido em cumprir a palavra que falou pro outro. E aí, para ela não faz. E aí é como se aos poucos ela fosse traindo a
confiança. E toda vez que ela fala que vai fazer algo, ela já fala assim, já não fiz mesmo? Vou deixar pra lá. Então, a pessoa, ela cumpre tanto compromisso com o outro, e às vezes não cumpre com ela. Ela vai traindo a confiança. Né? Eu já tive casos de pacientes que falam assim, olha, o nome do outro eu posso sujar, eu tenho que manter limpo. Às vezes pega cartão de crédito emprestado, pega dinheiro emprestado, compra na conta do outro, né? E fala assim, olha, o nome do outro eu tenho que manter limpo. Mas o meu não tem problema sujar, não. Você é tão inferior assim ao outro? Você se sente tão inferior ao outro que você também não se acha merecedor do melhor? Não se acha merecedor de fazer algo bom para você mesmo? Ou precisa de colocar muitas condições para o outro amar, né? Preciso fazer determinadas ações para que o outro goste de mim, né? Essa obrigação, né? Eu tenho que agradar o outro para conseguir que ele goste de mim, para não perder o amor do outro, né? E aí entra num assunto que eu sempre falo, as pessoas que têm muito isso, de querer agradar o outro, para o outro estar com ele, essas pessoas têm medo de ser abandonadas. Elas não conseguem se posicionar, tá sempre agradando o outro com medo do abandono. Né? Isso também são questões que às vezes a gente tem que investigar de lá de trás, se essa pessoa lidou com rejeição, se lidou com abandono, né? E por que ela faz esse movimento tão grande de estar sempre agradando o outro, estar sempre fazendo pelo outro, e por si mesma ela não faz? Né? Então, são várias coisas envolvidas, né? Então, assim, o conceito básico da autoconfiança é a possibilidade de gerar confiança em si mesmo quando exposto a situações conhecidas e desconhecidas. Né? Eu confiar em mim, falar assim, olha, essa situação eu não conheço, mas eu sou capaz de vivenciá-la. Né? Mas algumas pessoas, diante do desconhecido, recuam, não se dão a oportunidade de viver novas experiências porque se acham insuficientes. Patrícia, dá um exemplo muito claro, por exemplo, de como que essa autoconfiança, né? A gente, né, estava falando de autoestima, né, dessa possibilidade de sentir-se amado, querido, sentir-se bem, etc. E agora da autoconfiança, que é essa possibilidade, né, de você confiar em si mesmo, que você pode, né, para situações tanto conhecidas quanto desconhecidas. A gente pode pegar um exemplo, até para deixar para as pessoas claro, como que lá atrás isso já é construído, né, essa baixa, né, autoconfiança. Da forma como se aborda uma situação, por exemplo, a criança está em casa e aí, né, existem algumas situações ali que podem ser perigosas, por exemplo, uma tomada. Né, e aí, né, quem cria, os pais, etc., vão dizer para mim, não coloca o dedo na tomada. E aí, a criança, né, na sua curiosidade, que faz parte ali do desenvolvimento dela, ela vai lá e enfia o dedo na tomada, toma um choque, chora, aquela confusão toda, e aí, na nossa sociedade, como a gente tem uma característica, né, de ser muito coercitivo, ser muito punitivo, já é gritar com a criança, eu falei que não podia fazer isso, bem feito, tá vendo? Então, assim, assusta a criança de uma maneira que ela perde a confiança de descobrir, né? Sendo que uma situação dessa poderia ser conduzida de outra maneira. Então, toda essa agressividade ou essa coerção voltada para essa criança acaba atrapalhando ela, claro que em todos os aspectos, né? Se a autoestima dela, porque, nossa, está gritando comigo, está sendo violento, ou a confiança, né? Que ela começa a perceber, será que ela pode confiar em si mesma, que ela pode fazer algo? Sendo que qual que seria uma abordagem para poder simbolizar, né, o fortalecimento de uma autoconfiança nessa situação? É você estar ali diante daquela criança e poder falar com ela como exemplo, olha, como eu te falei, né, essa sensação que você teve aí, né, no dedo, isso se chama choque elétrico, né, uma sensação ruim, chata, causa dor. Agora é o seguinte, né, vou ver se eu tenho alguma coisa para ajudar você a amenizar essa dor, ou se você, no caso, vai ter que esperar essa dor passar. Por que é diferente daquela primeira abordagem? Porque nessa, você não corta o contato da experiência com aquele choque elétrico, né, com aquela frustração.
né? E aí é que o sujeito tem aquela possibilidade, né? Aquela criança, ela passa a entender, olha, isso aqui então é um choque elétrico. O choque elétrico causa dor, né? O outro, muitas vezes, pode ter me avisado, né? Então, e aí a confiança dela aumenta, não diminui, né? A autoconfiança dela acaba aumentando, porque ela percebe que ela pode fazer e que ninguém vai chegar ali e vai ser muito coercitiva, ela vai ser punida. Ela pode explorar o mundo, né, por coisas conhecidas e desconhecidas. Então, a abordagem nas situações com a criança vão dizer de como que ela vai se sentir mais ou menos autoconfiante, né? E você deu exemplos aí na infância, e a Uhum, gente vive uma sociedade muito punitiva, muito coercitiva, né? uhum, É como se o ser humano ele não pudesse errar, uhum, né? Eu falo que a vida é uma sucessão de tentativas, né? Aqui ninguém nasce sabendo, então muitas das vezes a gente vai ter que errar muito para acertar. Mas o erro na nossa sociedade, ele é muito punido, né? E o uhum, erro, se a gente encarar ele como uma tentativa de fazer dar certo, a gente cria mais uhum, autoconfiança. Ah, deu errado? Não, uhum, mas eu posso tentar de outra forma. Eu posso pensar de outra forma. Imaginar que isso pode ser feito de outras formas. Mas não. Tem pessoas assim, não, errou, acabou, não tem outra chance. uhum. Isso vem da E sociedade que a gente acredita. aquelas situações também aonde um sentimento é colocado como uma característica numa criança, por exemplo. A criança tá lá, né, um espaço com muito verde, né, e ela fica com vontade de subir numa árvore, por exemplo. Aí, antes da criança subir, e ela começa a pensar, elaborar esquemas mentais para ver como que ela vai subir, qual vai ser a estratégia, isso faz parte ali do desenvolvimento cognitivo dessa criança, e aí o adulto já chega, não só porque ela é medrosa, ela É, não sobe porque ela não sabe, não pode subir. Então, assim, acaba com então, aquela confiança que a criança estava desenvolvendo, né, de que ela pode tocar, segurar, pressionar, colocar o pé ali, inclusive nisso, e criando seus esquemas mentais, acaba indo por água abaixo. E aí a criança depois não quer fazer essa atividade, aí depois de um tempo tem lá uma situação, né, que tem uma árvore, etc., né, para pegar esse exemplo, e aí a criança fala assim, eu não quero brincar lá não. Né? Mas não é que ela quer, mas ela não tem confiança para ir lá, porque foi ensinado para ela, infelizmente, que ela não gosta, que ela não pode, que ela não consegue. Né? Então isso acaba abalando a confiança. Né? A pessoa fala, não quero fazer isso aqui nunca mais, né? Porque teve uma situação muito frustrante. Né? Não consegue reconhecer que, olha, a situação foi frustrante, foi desagradável, etc. Será que, né, que nunca mais? Né? Então, essas situações vão se encadeando ao longo da vida e desenvolvem esses discursos, né? E aí, como a gente trabalha com a terapia cognitivo-comportamental, a gente vê lá muitos adultos com várias distorções cognitivas, né? E uma delas é do tudo ou nada. Se não puder ser dessa Uhum, forma, pode ser dessa. Usam sempre uhum, nunca mais, né? Tomam uma birra de certas situações e nunca mais eu vou tentar. Mas será que um outro momento, com mais conhecimento daquilo, ou com outras vivências, com outras experiências, será que não pode fazer uma outra tentativa? Né? uhum, Então a gente tem que trabalhar essa distorção cognitiva aí do tudo ou nada. Então, quando a criança fala assim, não quero mais brincar, não é que ela não quer, como você falou, ela não tem a confiança de ir. E isso na vida uhum, adulta, às vezes a pessoa, ela começa, às vezes, empreende, abre um negócio, começa a empreender, aí por algum motivo aquele negócio dá errado. E aí, eu sou um fracasso, eu não consigo nada, tudo que eu começo eu não vou para frente e tal. E aí se bloqueia. Se bloqueia, mas ela não percebe que em uma outra oportunidade ela pode fazer uma outra tentativa. Então, uhum, se tem uma experiência traumática numa coisa, não quer ter outra. Não quer se abrir para uma nova forma de experiência. Né? Só uhum, leva a situação totalmente para o lado negativo. Mas não uhum, consegue visualizar a situação como um todo, e essa situação sempre teve algo para ser aproveitado. Não consegue tirar as uhum. lições do erro. Tem sempre a distorção cognitiva do tudo ou nada. Né?
Mas aonde que está escrito que a gente não pode tentar de novo? Aonde que está escrito que com mais maturidade não se pode ter uma outra chance, né? A gente também vê isso nos relacionamentos. Às vezes a pessoa teve uma relação mais traumática, que teve mais algum tipo de problema, se fecha. Se fecha e começa, não, a gente ama só uma vez, não vai ter outra possibilidade. Às vezes sai de um relacionamento tão machucado que se alguém aproxima, vai fazer a mesma coisa e tudo, né? Então, assim, são distorções cognitivas que precisam ser trabalhadas, né? Precisam ser desmistificadas esse conceito aí que não pode errar, que não pode ter situações traumáticas. Isso faz parte do nosso desenvolvimento. Né? Pôr o dedinho lá, tomar um choque, faz parte, é uma experiência que você teve. As frustrações trazem experiência, né? E até como você disse mesmo, né, ligado a essa autoestima, autoconfiança, tem um outro alto, né, que você também citou, que ele está no meio desses dois, né, que é o que? Que é o autoconhecimento. Né? Então, quanto mais a gente, né, o que seria, né, esse autoconhecimento? Seria essa possibilidade da gente conseguir descrever, né, o que acontece no nosso mundo interno, ao nosso redor, reconhecer as nossas habilidades, as nossas características, as nossas limitações, né? Então, quando eu me conheço nesse sentido, eu consigo me preparar melhor para situações que vão ocorrer na minha vida, né? E todas essas situações estão ligadas ao quê? Desenvolvimento de autoestima e de autoconfiança. Então, muitas vezes as pessoas se colocam em situações, né, e a gente percebe assim, que há um baixo autoconhecimento, que elas se enfurecem muito rápido, ou são muito impulsivas, né? Ou seja, elas têm um empobrecimento de repertório, né? Porque elas não se conhecem como elas reagem às situações e acabam entrando, né, em enrascadas, vamos dizer assim, né? E a falta de conhecer, né, a respeito de si mesmo faz com que as pessoas também se incomodem muito com a opinião do outro, né? Aquele incômodo do outro diz algo, né, e a pessoa sente-se muito incomodada, então demonstra ali que falta um autoconhecimento. Autoconhecimento para quê nesse sentido? Para ela entender que, olha, pode ser assim, né? Por que não? Né? E aí, aquilo, como ela não entende bem, vira, né, um desconforto muito grande. Né? Então, a dificuldade, muitas vezes, para enfrentar os próprios erros, né? Não se conhece uma situação, não se conhece como, né, o que eu poderia fazer diante daquilo, e eu acabo errando, ou na minha avaliação eu estou errando, e aí eu fico muito mal com aquilo. Né? Às vezes nem reconheço, né? Invento quaisquer outras coisas para falar que eu errei, né? Não consegue ser autêntica nas suas relações. Imagina, como que alguém que não consegue se descrever internamente, externamente, quais são suas habilidades, suas características, como que essa pessoa vai ser autêntica? Se ela não sabe o que ela é, o que ela gosta, etc., não tem como ela nem ser autêntica. E aí essa falta, né, de autenticidade, ela acaba agindo como que os outros querem que ela haja, ou como ela fantasia que os outros desejam que ela haja. E isso acaba não sendo muito saudável, porque ela gera um sentimento de vazio, um sentimento de não pertencimento àquela situação. Então, como que esses três, né, esses três autos, né, que a gente está falando, autoestima, autoconfiança, autoconhecimento, como que eles se relacionam ali? Um interdepende do outro, né? Eu preciso me sentir amado, né, por mim mesmo, eu preciso ter confiança naquilo que eu vou fazer, eu preciso me conhecer para saber quem é essa pessoa que está fazendo. Para quê? Né? O que me motiva a fazer isso? Né? Qual que é a finalidade? Eu falo que o quão é importante o autoconhecimento para a vida. Né? O autoconhecimento, ele evita que a pessoa se coloque em várias situações difíceis. Quando você tem autoconhecimento de você sabe quem você é, evita que você, igual você falou, entre enrascado, né? Mas se a pessoa não sabe se descrever, como que ela vai até se apresentar para o outro? Isso é muito sério. Eu vejo a dificuldade que eu tenho dentro do consultório com as pacientes, delas conseguirem se descrever e se descrever positivamente. Porque quando é negativo, se eu penso assim,
Me fale aí, 10 características positivas. Ah, é quase a sessão toda, meia hora para conseguir falar. E mesmo assim estão me induzindo. Agora, quando eu falo assim, me fala aí os seus defeitos. Nossa, aí vem aquela lista. Vrá. Aí costuma Uhum, a lista das qualidades eu tenho que mandar de tarefa para casa. E aí eu faço assim, uhum, olha, eu quero as qualidades, porque os defeitos você já falou aqui na sessão inteirinha. Ah, eu não dou conta uhum, disso, eu não faço isso. Mas muitas vezes não é porque ela não dá, é porque o outro colocou isso na cabeça dela. É porque a opinião do outro para ela é tão importante que já virou um estilo de vida. Ah, fulano falou que eu sou assim. Ah, minha mãe falou que eu sou assado. E aí a imagem dela, ela se vê através do olhar do outro. E aí lá no uhum. consultório, eu faço ela se ver através do olhar dela. E aí, quão é difícil às vezes fazer esse movimento. Se Ou olhar às vezes tem que ajudar a pessoa a se conhecer, né? Ela nem tem um olhar, né? E engraçado, quando você fala isso, né? De puxar um outro conceito também muito importante, dentro exatamente isso que você falou, Patrícia. Acho que é um conceito que está, assim, muito em alta e que, inclusive, gera, né? Alguns transtornos psicológicos que acabam chegando na própria clínica, né? Que é o conceito que algumas pessoas já devem ter tido contato, que é o da autoimagem. Né? Então, se eu permito o outro, né? Se o outro que vai dizer quem eu sou, é o outro que vai construir a minha imagem, né? Então, esse conceito de autoimagem, que seria, né, que é mais um conceito alto aí, né, que é essa capacidade de ter uma imagem pessoal e corporal com aceitação, com respeito, com valor e com dignidade, ele entra aí, né? Porque eu preciso saber quem eu sou, aceitar, né, aquela minha imagem, né, estar bem com ela, para que eu consiga também ter esse bem-estar. Né? Então, se eu não me conheço, se eu não tenho confiança, né, se eu não tenho autoestima, eu me olho no espelho também e não aceito aquilo que está lá. Né? Não consigo reconhecer muitas vezes, a gente pode usar até de forma simbólica, né, assim, aquela cicatriz que tem no meu rosto tem uma história. Né? Aquele meu cabelo daquela cor tem uma história. Né? Aquelas marcas, né, que eu tenho na vida ali, que eu percebo, ou que são inconscientes, vamos dizer assim, que não são corporais, elas têm sim a sua história. Então, essa autoimagem, né, ela precisa ser construída, e ela é construída também, né, a partir do olhar do outro, mas tem que ser um olhar que seja o quê? Saudável, né? Mas se eu permito que só o outro construa o que eu sou, que imagem que eu vou ter? Né? Por exemplo, essas imagens que as meninas, né, vou citar as meninas, são os casos que mais aparecem, né, em maior número, são as mais, acabam sendo mais afetadas, que é essa exigência por um padrão de beleza, físico, comportamento, né? E aí, essas meninas, né, que acabam não tendo esse conceito de autoimagem, uma aceitação, um respeito por si mesmo, acabam o quê? Incorporando esses valores que estão trazidos de fora, né, da nossa sociedade materialista, capitalista, de consumo, né, que estabelece padrões, o que, que pode, o que não pode, e aí ela tenta entrar naquela imagem que não existe, que não tem como ela ser, e aí vem transtornos alimentares, né, transtornos de dismorfia corporal, né, que é não aceitar a própria imagem, né, e outros transtornos aí ligados a essa não aceitação, né, do seu corpo, da sua imagem, etc. Né, pessoas que fazem zilhões, né, de cirurgias plásticas, pode, né, ter aí um transtorno, né, nesse sentido, nunca está satisfeita, né, com aquilo, ou a insatisfação é muito insuportável, né, porque a gente não necessariamente a gente está 100% satisfeito, mas quando a insatisfação ela é insuportável, ou seja, nesse sentido da autoimagem, eu olho para mim mesmo no espelho e é insuportável aquela imagem, tem ali um problema com isso, né, que é importante, né? Então, assim, prestar atenção no que você diz sobre si mesmo, né? Perceber como que isso acaba influenciando na sua vida, estabelecer relações saudáveis com as pessoas. Então, acho que tudo isso acaba influenciando, né, para a construção de uma boa autoimagem, né, de uma autoimagem saudável, que você se valorize da forma como você é, né? E eu vejo todos esses autos, né, que a gente trabalha aqui agora, a autoestima, a autoconfiança, o autoconhecimento, a
imagem, o tanto que eles influenciam na vida sexual do ser humano. Né? Como eu trabalho com sexuais, eu vejo que principalmente a autoimagem, principalmente da mulher. Infelizmente, eu não sei porquê, gente. Nós, mulheres, somos as mais afetadas com isso tudo. 99,9% das minhas demandas são de mulheres. Não sei porquê. Né? São de mulheres. A falta de aceitação da imagem é, assim, alarmante. Eu fico, assim, impressionada. Principalmente porque eu atendo desde uma clínica de estética. Então, assim, é um movimento do dia inteiro entrar mulheres lá procurando se reafirmar essa autoimagem. Mas estão mais preocupadas em reafirmar com procedimentos estéticos do que com autoconhecimento. Aí eu olho muitas vezes, né, e fico pensando assim, ai, que dó, porque daqui a pouco vai voltar aqui, vai querer fazer outro procedimento e mais procedimentos, e nunca vai estar satisfeita porque não tem autoconhecimento, não aprendeu a se amar da forma que é. Gente, não é errado a gente querer se melhorar, a gente querer cuidar da nossa aparência, isso faz parte da autoestima, né? A gente cuidar dessa autoimagem, mas o exagero, o excesso, é que é errado. É o que trata do adoecimento mental. Né? Às vezes, eu já até fiz um post no Insta da clínica, né, falando que, assim, antes de pensar em fazer uma harmonização facial, vamos fazer uma harmonização psicológica, que eu estou lá na clínica de disposição. Então, é muito sério. E já teve caso de paciente, como eu trabalho com a biomédica, e tem fisioterapeuta, tem nutricionista, então a gente acaba sendo uma equipe multidisciplinar ali. Já teve caso de pacientes que eu falo com a biomédica, não atende mais. Se chegar aqui procurando algum procedimento estético, não faça, porque essa pessoa está insatisfeita com ela e ela vai acabar gerando insatisfação com o seu trabalho e vai acabar prejudicando o seu nome. Por quê? Essas pessoas, elas vão numa clínica, pula de outra, estão sempre em busca. Lançou algo novo no mercado, a gente não está nem sabendo, elas já estão lá levando na clínica. Ah, que agora está fazendo isso. Ah, que agora está fazendo aquilo. E que tal artista fez isso. E querem fazer isso, querem fazer aquilo. Então, veja assim, é uma busca incansável. Incansável e inalcançável também. Né? E a gente vê a diferença daquelas pacientes que estão ali cuidando da imagem, mas que estão também cuidando do autoconhecimento, estão ali na terapia buscando autoconhecimento, buscando se entender, né? Passar a olhar para elas através do olhar delas, não do olhar do outro, a gente vê total diferença na saúde mental. Né? Eu vejo muito triste. Tem mulheres que estão casadas há anos que, para ter relação com o marido, tem que ser de luz apagada. Porque tem uma estria, porque tem uma mancha não sei aonde, e não vou pra praia porque minha perna não tá assim, minha perna tá assada, assim, meu Deus, que dó, né? Que dó. Tem hora que tem uns que dá vontade de pegar na mão e levar lá pro consultório, vem cá, filha, vamos bater um papo. Né? E também, né, quando a gente até pensa nesses aspectos, né, a gente tem que pensar também em relação, assim, a pelo menos a 3, né, influências, né, que nós temos para a gente chegar a toda essa insatisfação, né, tipo assim, de um aspecto biológico, que pode ter alguma coisa ali no nosso funcionamento neurológico, né, também uma história ali, né, de interações que esse indivíduo teve ao longo da vida, aquela pessoa que sempre foi, né, hostilizada, a família, as pessoas que estão em volta dela, fazendo críticas negativas, não permitindo que ela aceitasse nada que ela tem em si, né? E principalmente, né, que a gente tem aí, que eu não tenho dúvidas, e talvez responda um pouco, né, dessa dúvida, assim, por que tantas mulheres que vêm? Porque a nossa sociedade exige, né, que as pessoas sejam mais do que elas podem ser, e isso mais ainda intensamente das mulheres, no sentido de estética. Né? Então, a gente tem um mercado todo que é atravessado pelo machismo. Né? E o machismo, o que ele diz? Ele é dono da mulher.
né, o cara, a pessoa machista, a sociedade machista, diz que é dono da mulher. E essa mulher que ele é dono tem que estar de um jeito que ele acha que ela tenha valor. Né? Então, essas propagandas, né, toda essa exigência que tem, ela é toda atravessada pelo machismo, né? E as mulheres que muitas vezes, né, tiveram esse histórico, né, de interações que não foram muito bacanas ao longo da vida, não, elas acabam que sendo mais, acho que até para mim violadas no seu direito, sabe, da sua intimidade, da sua dignidade, ter que atender aqueles padrões. Né? Hoje a gente vê muitas meninas aí, né, mulheres também, né, pessoas pretas que estão assumindo, né, o cabelo crespo e todas as possibilidades, né, que um cabelo crespo tem, ao invés de decidir relaxá-lo, né, ou decidir alisá-lo, né, não é que não pode alisar, né, é que não se sentia bem com o cabelo natural, né, então tem que alisar para ficar bem. E aí, toda essa mudança que tem acontecido na nossa sociedade, ainda bem que tem acontecido, né? Cada vez mais mulheres, né, têm assumido, têm ajudado outras, porque algo, da mesma maneira que a autoimagem nossa pode ser construída de forma negativa pelo outro e a gente introjetar isso na nossa vida, o positivo também pode ser criado, né? Então, do mesmo jeito que esse mercado acaba fazendo isso com, né, com essas meninas, essas mulheres, outras também que assumem esses cabelos, né, a sua pele, a sua cultura, a sua origem, elas acabam que incentivando outras e desenvolvendo até autoimagem em outras mulheres, né? O quanto que a influência social acaba, né, trazendo essas consequências para a vida das pessoas, mais infelizmente negativamente do que positivamente, mas que a gente ainda bem tem percebido uma mudança na nossa sociedade quanto a isso. Né? Sim. E eu fico feliz assim, com esses movimentos que eu vejo na sociedade, né, de que são influenciadoras mesmo, de tomar a iniciativa, de assumir o cabelo crespo, de assumir o próprio peso, né, de assumir que tem dificuldades alimentares, de assumir que tem depressão, de assumir que tem ansiedade, para que as pessoas façam esse movimento de se reconhecerem, já que elas têm tanta dificuldade de se reconhecerem em si, elas se reconheçam nesse outro. Né? E que assim, não, eu também tenho isso, eu também posso lutar contra isso. Eu não preciso aceitar tudo que a sociedade me impõe. Né? Então, por mais que a gente tenha um movimento mais negativo, porque a gente está na sociedade capitalista, né, machista, em todos os sentidos, a gente também tem esse movimento de tentar resgatar essas pessoas. Né, para E uma coisa interessante, né? A gente fala desse conceito de autoestima, autoconfiança, autoconhecimento, autoimagem. E assim, como que a gente falou desde o início, né? Como que eles se interrelacionam, né? Eles estão ali juntos, um com o outro. E a gente, né, aqui até hoje, até hoje, né, que a gente tem feito as lives, muitas vezes surgiu aquela situação de perguntar sobre os autoajuda, os livros de autoajuda, como que eles, né, podem ajudar alguém. E a gente sempre fala, olha, pode ser que possa ter um efeito positivo para uns, para outros não, mas acho que uma coisa a gente pode ter relativa certeza. A pessoa que escreveu aquele livro de autoajuda, ela conseguiu compreender muito bem aqueles conceitos. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você tem um bom nível de autoconhecimento, de autoconfiança, de autoestima, de autoimagem, você se autoajuda. Você se autoajuda, você consegue ser autossuficiente. Né? Então, assim, qual que talvez seria o melhor mecanismo para eu poder me ajudar numa situação? Comprar um livro de autoajuda ou eu desenvolver meu autoconhecimento, minha autoestima, minha autoconfiança, minha autoimagem? Né? Essa autoajuda, que também a gente chama de autossuficiência, ela é uma consequência de todos esses autos aí bem trabalhados. Né? Então, pode comprar o livro de autoajuda? Pode, por que não? Literatura é importante, né? A gente lê, por que não? Mas a melhor ajuda que você vai conseguir ter é a sua e a partir desses autos que você vai conseguir desenvolver, né? Sim. E é muito interessante que você falou, eu sempre falo com as pacientes o seguinte, tudo que a gente precisa está aqui dentro. Está aqui dentro. Só às vezes está desorganizado e eu não sei o que está. Mas a autoestima, essa autoimagem, essa autoconfiança, os sentimentos bons, essas fontes coragem, que muitas vezes eu preciso para mudar, que às vezes são hábitos só,
que foram implantados que você faz hoje automaticamente, né? E nunca se perguntou. Está tudo aqui, né? Então, precisa se organizar a casa. Né? Eu sempre falo para as pessoas, precisa se organizar essa casa aí, para que se possa se autoajudar. É muito importante do que você se alimenta, né? Não só no sentido de alimento, arroz, feijão, mas no sentido do que eu mais ouço, né? Do que eu leio, do que eu vejo, quem que eu sigo, né? Nas redes sociais, quem que eu gosto e tal. Quem me segue, quem não me segue. Quem me segue, quem não me segue, né? Quantos conteúdos que eu tenho lá, eles são relevantes? Será que isso acrescenta alguma coisa na minha vida? Ou simplesmente eu estou ali na internet rodando o dedinho sem aprender nada? Por que não usar as redes sociais, isso tudo aí, em benefício? Né? Por que não pesquisar, não ler, mas sim conteúdos relevantes, mas coisas que realmente não fofoca a vida do outro, o que o outro está fazendo, onde que o outro foi, o que o outro meu. E aí começam as comparações. E aí o outro inimigo da autoestima, da autoconfiança, é você estar comparando a sua vida com a do outro, comparando o que você é. Então, se alimente do que realmente vai te nutrir, não do que realmente vai te frustrar. E o que eu vejo que muitas pessoas têm se alimentado do que têm frustrado. E um termo que você falou, um conceito que você falou, acho que foi na nossa primeira live, primeira live que nós fizemos, foi que algumas pessoas talvez não tinham tido contato, né, e às vezes confundem com egoísmo, com individualismo, mas não tem nada a ver com isso, que é o autocuidado, né? Você sentir-se no direito de se cuidar, né? Quando você sente que tem o direito de se cuidar, que você é importante, que o seu bem-estar ele é importante e faz sentido na sua vida, aí você está dentro desse autocuidado, né? Porque também se você não tiver o sentimento de autocuidado, muito provavelmente você não vai se dar o direito de perpassar por todos esses outros conceitos, né? Sim. Gente, infelizmente nosso tempo aqui está encerrando, né? E assim, é um assunto muito extenso, é muito alto, né? A gente nem falou aqui do auto-amor, do auto-perdão, amor próprio. Autocontrole, né? Mas eu acho que, né, se a gente conseguiu falar, né, assim, eu acho que, né, dar uma maneira clara para poder trazer para as pessoas, e a importância, eu acho que o que tem que ficar também é a importância desse auto, né, assim, a importância que tem de nós termos contato consigo mesmo, né? Então, assim, a gente precisa estabelecer contato com o que nós somos, com o que nós gostamos e valorizar isso, né? Olhar mais para si, né, com esse olhar de valor, de cuidado, do que ficar olhando para o outro o tempo inteiro, né? Então, gente, eu acho que a mensagem assim, que eu quero deixar para vocês que estiveram nessa live de hoje se relacione consigo mesmo. Crie intimidade consigo mesmo, que aí todos esses autos aí vão ser desenvolvidos, né? Então, assim, gratidão ao Everton, mais uma vez, por se disponibilizar, estar aqui, né? Ele voltou aí a rotina dele de trabalho, agora não vai ficar fazendo média durante a semana lá no sítio, tá? Acabou a mamata. Acabou a mamata, acabou a vida boa, voltamos à realidade, né? Mas obrigado por se disponibilizar mais uma vez, né, para falar com a gente. E daqui a 15 dias a gente está aqui de novo, né, com outro tema, né, que a gente já fez esse compromisso, né, de trazer esses assuntos. Então, assim, quem ficou com a gente até o final, quem entrou, viu o pessoal entrando, mas não apareceu hoje, se alguém comentou alguma coisa, tá, gente? Por isso eu não chamei por isso, tá? Muito obrigada. Vou dar até um depoimento rápido aqui, que inclusive tem a ver com esse assunto. Quando a Patrícia me chamou a primeira vez para a gente fazer a live, eu não sabia se fazia, né, porque não tinha muita familiaridade com isso, mas aí, né, até por características minhas, eu gosto de me colocar nas situações e experimentar, né, e essa experimentação minha me fez o quê? Mais autoconfiante para poder mexer com as lives. O quanto que a experiência, a relação com as pessoas, como a Patrícia bem diz, faz diferença nesses autos nossos, né?
como que a gente desenvolve a autoestima no outro, né? Uhum. E Então, é isso, né? Obrigado também. Prazer novamente estar com vocês e até daqui 15 dias estamos de volta. Tchauzinho. Até os Tchau. próximos capítulos. Tchau. Tchau, tchau.